Esta é a pacata vila de São Sebastião, que fica no concelho de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, Açores. Aqui nasceu, a 11 de novembro de 1926, uma menina a quem deram o nome de Maria Vieira da Silva. Esta menina acabou sendo assassinada a 4 de junho de 1940, com pouco mais de 13 anos de idade, por ter resistido a uma tentativa de violação. No seu leito de morte e redenção, as suas últimas palavras foram de perdão para quem tão cruelmente lhe roubara a vida. A sua história está escrita num livro que tem por título Maria Vieira, Mártir dos Açores, da autoria de António Neves Leal, um sebastianense que conheceu bem de perto a família de Maria Vieira da Silva. Muitos são os que conhecem esta história e a crescente devoção que o povo tem por esta santa menina. Ao longo dos tempos, têm sido muitos os que têm recorrido à sua intercessão e obtido graças por seu intermédio. A devoção à Maria Vieira existe não apenas nas ilhas dos Açores, mas estende-se também e, sobretudo, às comunidades portuguesas residentes nos Estados Unidos da América e Canadá. A própria ermida que aqui foi erigida a Nossa Senhora Peregrina foi mandada edificar por um casal de imigrantes, em pagamento de uma promessa. Até aos dias de hoje, embora tenham existido vários projetos e ideias, ainda não se conseguiu iluminar condignamente este local de peregrinação e de reflexão. Talvez um dia isso possa vir a acontecer com a ajuda de todos. Boa tarde. O ponto da situação da eliminação da Maria Vieira neste momento encontra-se, foi exposto à Câmara. Nós já fizemos um orçamento, já apresentamos à Câmara e penso que a Câmara está receptiva realmente a pôr-nos a eliminação até à nossa Maria Vieira, a nossa igreja, a Maria Vieira. Isto é um projeto que já rola há vários anos. Sim, já rola há bastantes anos, porque é uma zona em que as pessoas fazem as suas promessas, as suas peregrinações e temos muita vontade de fazer a iluminação porque aquela zona é muito escura e queríamos fazer tanto puxar a luz para a nossa Maria Vieira como fazer a iluminação pública daquele troço que falta, que são cerca de 900 metros. Entretanto, os anos vão passando e a iluminação pública ainda não chegou a este chão sagrado, a este chão que ficou manchado com o sangue de Maria Vieira. O povo da terra continua esperando pacientemente. Aqui, a lentidão do tempo é marcante. Terra e mar, mar e terra. E o povo à espera, de olhos fixos na distância. À espera da santificação da sua Santa Menina pela mão da Santa Madre Igreja. O processo da sua beatificação começou em 2017, um processo que, no entender dos peritos, é muito complexo e, às vezes, bastante demorado. De todas as pessoas relacionadas com este movimento religioso à volta da Maria Vieira, eu de facto tive uma participação, digamos, muito diminuta neste processo, apenas por indicação do antigo Bispo de Angra, o Sr. Dom Aurélio Granada Escudeiro, até uma vez que estávamos na América, na cidade de Tracy, num almoço com outros sacerdotes, e houve um sacerdote luso-americano que se disponibilizou na altura a mandar imprimir uns folhetos de divulgação do culto da Maria Vieira. E, portanto, nesse contexto é que o Sr. Dom Aurélio pediu para eu ficar um pouco a coordenar todo este movimento aqui na Ilha Terceira. É claro que, infelizmente, nunca houve da parte das autoridades diocesanas o início do processo formal atinente a que a Maria Vieira pudesse um dia vir a ser declarada santa.
É claro que o que me parece extremamente importante é a devoção popular que existe. Porque uma coisa é a devoção, outra coisa é o culto. Naturalmente, pelas leis da Igreja, pelas leis canónicas, leis litúrgicas, neste momento não é possível um culto, ou melhor, não é possível, sim, como dizia bem, um culto à Maria Vieira. Agora, é possível toda esta devoção popular que existe. Aliás, os santos constroem-se precisamente desta forma, é a partir da devoção espontânea das pessoas que um dia se chega à conclusão que, de facto, aquela pessoa, pelos seus méritos em vida, pelo exemplo que deu à comunidade onde estava inserida, à igreja local e depois, inclusivamente, à igreja universal, é que se pode chegar à conclusão de que a pessoa, de facto, merece essa distinção das honras dos altares. Creio, portanto, e para voltar àquilo que estava a dizer, que esta devoção à Maria Vieira é extremamente importante, embora formalmente não possa haver ainda um culto à Maria Vieira. Por isso mesmo, e como sabem, a capelinha que foi construída no sítio onde ela foi martirizada é dedicada à Nossa Senhora e não à Maria Vieira, porque dentro da lei eclesiástica ela não é declarada tampouco beata. Ora bem, creio que neste momento, se calhar, seria muito oportuno que as autoridades eclesiásticas iniciassem o processo formal, porque, segundo aquilo que está estipulado na Igreja Católica, existe um processo formal para que uma determinada pessoa possa chegar às honras dos altares. Normalmente, como nós dizemos, para ser canonizado. Isto é, há diversas fases, até chegar a essa fase final, que é a canonização, que é o culminar de todo este processo. É um processo que passa quase como um processo em tribunal, em que são ouvidas muitas testemunhas, em que são inquiridas pessoas que estiveram relacionadas com a pessoa, se é um caso recente, como é o caso da Maria Vieira, que viveu no século passado, embora já no século passado, mas muito recentemente. Há pessoas que se lembram ainda de pessoas mais idosas que se lembram dele, portanto, não é um caso histórico, é um caso recente, o que leva a que a Igreja tenha que ouvir essas pessoas, tenha que fazer inquirições, tenha que, digamos, ter uma certeza absoluta de que, quando iniciar formalmente o processo em Roma, haja consistência, digamos, que tenha pés para andar. É claro que isto tudo é extremamente importante, tudo o que eu acabei de dizer é extremamente importante, se for apoiado pela tal devoção popular. Houve, durante muito tempo, uma dificuldade da parte da Igreja Universal em canonizar crianças, que é o caso da Maria Vieira, que ela morreu ou foi martirizada de tenra idade. Ora, isto significa que durante muito tempo a Igreja teve alguma renitência em aceitar processos de beatificação ou de canonização de crianças. Todavia, com este Papa, com João Paulo II, essa situação foi revista, já foram canonizadas algumas crianças, veja-se o caso do Francisco e da Jacinta em Fátima. É claro que eu ia referir precisamente, há um caso histórico de Santa Maria Goretti, que toda a gente reclama, precisamente os mais empenhados nesta causa da Maria Vieira, reclamam precisamente este antecedente de Santa Maria Goretti. É verdade que a Igreja canonizou Santa Maria Goretti. É claro que é como em tudo na vida, se calhar a França é uma outra potência, que nós aqui estamos esquecidos no meio do Atlântico, e por isso é que digo e volto a afirmar, toda a movimentação que possa haver, inclusivamente nas nossas comunidades imigrantes da América e do Canadá, é extremamente importante para que se possa dar um impulso a este processo. Agora, não houve esquecimento da Diocese, não houve desinteresse. É claro que isto são processos muito complexos. Eu não digo que sejam complicados, são complexos, porque exigem uma série de auditores, exigem uma série de papelada, exigem um formalismo bastante grande, e se calhar é isso um pouco que
digamos, desmotiva, que mete até às vezes algum receio às autoridades diocesanas para avançarem com um processo desses. Mas o apoio que possa vir das populações, da devolução, não do culto, mas da devolução que possa haver, creio que é extremamente importante para se poder impulsionar num futuro, que espero breve, esta causa de beatificação da Maria Vieira. Quem tem que dar o primeiro impulso é, naturalmente, as autoridades diocesanas, isto é, o Sr. Bispo, através da sua jurisdição, é que pode nomear, digamos, os primeiros auditores para tentarem organizar esta causa. Portanto, de uma forma direta, as comunidades não podem fazer nada. Podem sim é manter vivo este culto, podem naturalmente entusiasmar. Sim, sem dúvida nenhuma, que isso é extremamente importante, como já disse. E podem naturalmente endereçar petições às autoridades eclesiásticas no sentido de elas iniciarem esse processo. Portanto, é uma intervenção que neste momento é um pouco indireta, importantíssima, sem dúvida nenhuma. Não se coloca aqui a nível monetário, é apenas, e volto a frisar porque me parece importante, manterem viva o culto e, se calhar, fazerem uma petição para que as autoridades diocesanas possam iniciar este processo. É que mesmo, e aqui gostaria ainda de precisar mais, sem entrar muito em pormenores técnicos, é preciso que também haja a autorização da Conferência Episcopal Portuguesa. Isto é, também podem, digamos, junto de outros bispos que as comunidades portuguesas recebam, tentarem entusiasmar outros bispos de outras dioceses portuguesas para quando um dia este processo chegar à Conferência Episcopal Portuguesa tenha a aprovação unânime de todos os bispos portugueses. O Padre Domingos, a Paróquia São Sebastião, que havia o interesse de iniciar o processo de beatificação, eu recolhendo os indícios do que foi esta mártir, esta jovem mártir, verificando que realmente seria não só uma riqueza para a Igreja em termos de contarmos, se for possível, com as graças de uma nossa concidadã, e portanto aqui a nível da nossa diocese, mas ao mesmo tempo ser um exemplo para a humanidade de hoje e sobretudo para a juventude de hoje, porque é uma jovem com 14 anos, nem sequer ainda tinha 14 anos, quando ela, por uma convicção de fé, ela vai até ao martírio para manter a integridade, sobretudo a sua virgindade, eu penso que é realmente um grande valor a confrontar esta sociedade hedonista em que nós realmente nos encontramos. – 77 anos depois da morte da jovem, considerada a mártir da pureza, surge o seu processo de beatificação e canonização, que, segundo o Bispo de Angra, já tem a parte formal delineada. Foram feitas as diligências normais, que é, em primeiro lugar, pedir aos bispos da Conferência Episcopal se eles estão de acordo, porque é uma questão também, podemos assim dizer, de colegialidade da Igreja no seu todo, poder dizer-nos o que é que pensa. Os bispos da Conferência Episcopal foram de acordo que sim, que seria importante começar este processo. Também pedir à Congregação para a Causa dos Santos o Nihil Obstat, que é o nada obsta a que se comece esse processo, e também já o tivemos, portanto, quer dizer, a parte formal está já delineada. Já foram empossados os membros da Comissão Histórica pelo Bispo de Angra. É então tempo de investigar todos os registros de que há conhecimento sobre a vida de Maria Vieira da Silva. Depois há uma Comissão Histórica, esse sim, que vai ter um grande trabalho de investigar todos os escritos que dizem respeito a esta serva de Deus, a Maria Vieira, ver o que foi escrito acerca dela, mas principalmente acerca dela, porque ela propriamente não tinha nada escrito dela. De qualquer maneira é preciso fazer essa pesquisa e ver tudo o que prós e contras sobre o que se foi dizendo.
Depois tem que haver também um promotor, que é aquele que vai fazer o questionário, e que também já está indicado, para ouvir testemunhos de pessoas ou que ainda estão do tempo da Maria Vieira, que ainda há um caso ou outro, ou então que estiveram muito próximos e que acompanharam este processo e conhecem tudo o que se passou e tudo o que se disse e por aí fora. Dom João Lavrador apela ao contributo da comunidade e a que sejam enviados testemunhos e relatos de todos os açorianos que conheçam algo da história da mártir dos Açores. Neste monte deserto de São Sebastião, caiu à terra uma semente pura, que aqui floresce na alma de um povo que se ajoelha em oração. Para este povo, Maria Vieira, a mais jovem santa dos Açores, jamais será esquecida. Passei no monte deserto, o céu lindo aberto, a calma no mar. Cintilavam lá distantes estrelas brilhantes num céu de luar. Almas em noite de vela, juntas à capela, quedam-se a rezar. Sabem no seu coração que é sagrado o chão naquele lugar. Sabem no seu coração que é sagrado o chão naquele lugar. Verdades de eras passadas ficaram vincadas no fundo da mente. E contam que uma menina teve morte divina por ser diferente. É verdadeira riqueza, morrer de pureza como a pura semente. Ah, como é belo este monte, o largo horizonte, o sol no nascente. Ah, como é belo este monte, o largo horizonte, o sol no nascente. Os anos passam pela gente, a vida é poente de folhas caídas. Ficam memórias nos ares, em graves altares, em torres erguidas. O povo lê na poeira, meia vieira, nas pedras floridas. Passam vidas, passam ventos, só ficam momentos nas vozes sentidas. Passam vidas, passam ventos, só ficam momentos nas vozes sentidas. O povo lê na poeira, meia vieira, nas pedras floridas. Passam vidas, passam ventos, só ficam momentos nas vozes sentidas.
Passam vidas, passam ventos, só ficam momentos nas vozes sentidas.